Sou da igreja em nome do Senhor Jesus. Nós já pegamos o bonde andando aqui. Acho que no ano de 86 o pastor Zé Lopes aceitou Jesus Cristo, que era o meu pai. E 87, um ano depois, eu aceitei. Então nós já pegamos o bonde aqui, já o trem andando já, né? E o número de irmãos era menor, mas lembro de, falando na nossa história, lembro que isso era nos anos 80, lembro do fervor dos irmãos. Lembro do fervor dos irmãos. Lembro do fogo que tinha no coração dos irmãos, do desejo do coração dos irmãos. Lembro que nós não fazíamos distância para ir pregar o evangelho. Nós saímos daqui, da nossa congregação, íamos lá para, como era aquele nome, aqueles sítios, Jurema não, Ema, Santo Antônio. Lembro que eu tinha uma bicicletinha e levava irmãos fim de januário na garupa, atrás, irmãos fim de januário muito grande, as pernas dele não dava para dobrar e colocar lá no eixo Ele ia com as pernas abertas, e aí a gente passava ali por aquelas pedras, daquela estrada do óleo, que tinha muita pedra, irmão fim de januário, a gente ia ali arrastando as pedras com os pés dele, assim. Era aquela maravilha, era assim, não tinha cansaço. Nós íamos durante a tarde e voltávamos à noite com a lua, e nós íamos cantando e vimos cantando. O que houve? O que houve com isso? O que foi que houve que nós paramos com isso? Acabou isso? O que foi que houve? Infelizmente, nós somos muito moldados pelo tempo, pelo momento, pela cultura. Naquela época nós não tínhamos muito, não era disponível para a gente muita mordomia. Hoje, se nós alugarmos um ônibus, fretarmos um ônibus, para a gente ir fazer uma viagem lá, vamos lá no Planalto, vamos lá em Governador, e o ônibus vem assim, ar-condicionado, aí a gente já vê aquelas, ixi, como é que pode? Se tiver os bancos duros, então você vê que devido à própria mordomia que é imposta em nós pela sociedade, pelo próprio mundo, nós terminamos absorvendo isso e jogando dentro da obra do Senhor. Jogando isso. Apesar que hoje não pode mais, né, Arlindo? Hoje, se a gente for no caminhão, o caminhão é multado, se a gente for na caçamba, é multado, mas naquela época não tinha. A gente ia de carroça, ia de caçamba, ia de caminhão. A gente, me lembro de encontros de jovens que nós fomos e não tinha ônibus. A gente foi dentro daquele carro do irmão Francisco das Chagas, que era um carro fechado, pelo amor de Deus. Baú, Sara até passou mal, se não estou enganado, vomitou tudo. Então, assim, mas não tinha dificuldade, porque estava no nosso coração o desejo de expandir a obra do Senhor, o desejo de fazer com que essa obra chegasse aos confins do mundo, e não tinha distância. O pastor Zé Lopes, ele foi um desses homens que teve o seu exemplo com ensino de januário, e ele evangelizou bastante, inclusive a nossa família hoje praticamente teve ele como aquele que pregou o evangelho lá na cidade, no sítio em Marizal, nas Cajazeiras, e hoje nós temos pastores na nossa família, além do pastor Zé Lopes que se foi, pastores que já morreu, temos irmãos, parentes, primos, sobrinhos que hoje tomam frente de igreja, isso motivado pelo evangelismo que o pastor Zé Lopes também fazia, né? Então, assim, essa obra, ela tem essa base, esse alicerce de homens de Deus que pregaram o evangelho, que evangelizava, que não media distância para ir pregar a palavra do Senhor. Existe sim um desejo no meu coração que os irmãos, que os jovens, que hoje já não são aqueles jovens lá do passado, Isabel citou a casa do pastor Zé Lopes, no conjunto do que a gente ensaiava lá, a gente tinha um momento de oração, se ajoelhava, realmente alguns irmãos eram revestidos, o dom de línguas era manifesto. Aqui me lembro de uma vez que a gente esteve lá em casa, ficamos até
9, 10 horas da noite, mas aí resolvemos sair de lá, vamos fazer uma vigília. Aí saímos os jovens, não sei se Isabel lembra, a gente saiu de lá, viemos para o templo aqui fazer uma vigília. Mas era um desejo assim, assombroso, que a gente tinha de ter Deus dentro do coração, Deus dentro do coração. Isso, então era assim, algo maravilhoso, era o desejo, o amor por Deus, né? E isso está faltando, não é na igreja de Cristo das Barrocas, está faltando na igreja dos dias de hoje. A igreja dos dias de hoje, ela vem acompanhando e vem se moldando a esse mundo, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 8, capítulo 12 de Romanos, suplica, roga, que nós não nos moldemos a esse mundo, né? Que a chama, aqui já sou eu falando, ele fala isso, mas que a chama do evangelho, o desejo de pregar essa palavra, o desejo de estar junto com os irmãos, existia algo naquela época, era dos irmãos quererem estar juntos, os irmãos quererem estar perto dos outros, os irmãos quererem estar vendo um ao outro. Hoje, talvez o celular, talvez as redes sociais tenham acabado com isso. Hoje a gente sabe como é que está qualquer outro irmão em qualquer lugar. Naquela época a gente não sabia, a gente tinha que vir para o templo para ver os irmãos e tentar ver como é que estavam os irmãos. Hoje tem essa facilidade que a rede social já diz, olha, a irmã Neide está doente, ela pede oração, e a gente já sabe, nem para ouvir o culto, a gente já sabe desde ontem, e hoje também, que aí então a gente já vai sabendo, os irmãos estão doentes, e isso talvez vá nos acomodando, nos deixando em casa separado. Mas a igreja do Senhor não é assim. Ela é antes das redes sociais, e as redes sociais não podem atrapalhar a comunhão do povo de Deus. As redes sociais não podem esfriar o povo de Deus. Elas são benéficas, mas nós temos que estar junto todo dia no templo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E isso vai, se nós experimentarmos isso de novo, se essa chama acender no nosso coração, como cantou a irmã Isabel, nós iremos ver, nós vamos desfrutar, e nós vamos experimentar, e nós vamos ver essa igreja, não só essa igreja, qualquer outra igreja que quiser ser isso, mas essa igreja crescer de forma extraordinária. Vermos os nossos jovens crescendo, ouvindo a palavra e pregando. Vermos essas crianças ouvindo os mais velhos cantando. Porque temos que ser o exemplo para essas crianças. Ela vai ser a igreja de manhã, mas ela vai ser a igreja de manhã vendo o que é que eu estou fazendo hoje. Se eu for um cristão médio, medíocre, um cristão assim, mais ou menos, ele vai crescer um pouquinho mais baixo do que isso. Sempre, você pode observar que os cristãos que surgem depois, eles vão surgindo sempre menos desejosos pela obra que os cristãos mais antigos. Então nós temos que dar um basta nisso, mas um basta nisso não de mim mesmo, é se submeter à graça de Deus, ao poder de Deus, e deixar que Deus preencha o nosso coração, sem ser preciso a gente ser quebrado, porque senão Deus vai quebrar a gente. Se você é dele, se você é o escolhido dele, eu creio que nós somos, ele vai nos quebrar para nos fazer de novo, como o oleiro fez um novo vaso lá no livro de Jeremias, porque nós somos dele. Mas ele nos chama para a gente compreender isso sem precisar ser quebrado, somente já sabendo e desfrutando do poder de Deus e sua graça. Então, me lembro dessas épocas, e eu cresci nessas épocas, na época que a Belene estava aqui, na época que Sivine Januário nos chamava para evangelismo, era um evangelizador nato. Nós saímos daqui, já descíamos lá naquela estrada para ir para o Marizal. Quando a gente já descia, a gente ia rodar dali da pista até o sítio Cajazeira, a gente já descia na primeira casa, a gente já evangelizava. Ah, meu Deus do céu. Na segunda casa evangelizamos. Na terceira casa, aí ficou muito tarde, a gente foi embora para casa, lá para o sítio, fomos a pé. Mas era assim, isso estava no nosso coração, o desejo de falar de Jesus. E talvez o receio do que os irmãos tenham de falar de Jesus hoje, de muitos jovens, é porque o evangelho, ele está meio negativo. Algumas pessoas lá em cima ou estragaram a imagem do evangelho, e aí essas pessoas enxergam nós como se nós fôssemos do mesmo grupo e não querem escutar o evangelho verdadeiro. E aí o evangelho verdadeiro termina ficando oprimido e preso. Nós não somos as pessoas que expressamos esse evangelho porque nós estamos com vergonha por causa daquelas pessoas que estragaram o nome do evangelho. Eu vou parar por aqui.
senão eu vou pregar, e aí nós temos uma pregação hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.